Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 16º episódio da segunda série do Balde Pode, que orbita em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Ubaldi. Hoje estudaremos o antepenúltimo capítulo do livro, capítulo 13, intitulado A Inteligência do Diabo. Aqui quem fala é Thales, e para a gente começar, uma frase do livro Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. O capítulo se chama A Última Tentação. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Com a palavra, nosso amigo Sérgio. Olá, amigos queridos! Que alegria podermos estar juntos para estudar a obra do nosso querido professor Ubaldi, principalmente esse livro, né, que é um livro muito prático, cheio de exemplos da nossa vida diária. Ele mostra realmente como é a técnica que funciona a lei de Deus na nossa evolução. Então, por isso, eu sempre escolho uma frasezinha desse livro. Nós hoje vamos falar muito de queda. E para dar uma temperada na nossa conversa, eu escolhi a seguinte frase: recordemos que a queda não é a destruição do indivíduo, mas de suas qualidades. Agora eu passo a bola lá para o Rio Grande do Sul. Elemara, querida! Olá, meus amigos ouvintes do O Balde Pode. Prazer estar aqui mais uma vez com esse grupo lindo, maravilhoso, estudando a inteligência do diabo. Olha só, né? Todos nós temos esse tipo de inteligência maléfica. Então fique com a gente para mais esse episódio e eu passo a palavra para o nosso menininho do Rio, Rafael Vanever. Os ouvintes devem estar rindo. Mas que coisa é essa inteligência do diabo? Esse povo não tem nada melhor para fazer, não? Mas enfim, alegria, mais essa gravação, mais esse estudo. E a frase que eu selecionei é desse capítulo, quando o Ubaldi diz assim: por inteligência, a verdadeira, sã, honesta, altruísta, construtiva, a inteligência positiva, a do bem, não deve ser confundida com a negativa, do mal, enferma, desonesta, egoísta, destrutiva, a da revolta. Capítulo 13. A Inteligência do Diabo. Eis a natureza da inteligência do diabo. Quando se fala de inteligência, é preciso ver de que tipo se trata. Tem a aparência de verdadeira, mas na realidade pode ser apenas astúcia. É evidente que a inteligência que serve apenas para prejudicar os outros e aqueles que a possuem não é inteligência. Quando muito, é a inteligência do louco, cuja finalidade é unicamente a autodestruição. Esse tipo de inteligência quer enganar e acaba enganada. Pensando tirar vantagem, quer fazer o mal aos outros e não percebe que se precipita na involução, fazendo mal a si mesma, enquanto a vantagem
passa para os ofendidos, que com o sofrimento podem redimir-se. Mesmo os loucos, a seu modo, são astutos. Mas seria justo chamar-se isso de inteligência? Bom, pessoal, é isso aí, né? Um tema curioso, um tema diferente. Como o Sérgio já bem pontuou, a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos envolvendo a teoria da queda, né? Que é uma teoria que faz parte da espinha dorsal da obra de Ubaldi, por assim dizer. E a gente vai esmiuçar alguns aspectos dessa teoria, olhando para o que ele chama, o que ele tenta apresentar para nós como a inteligência do diabo. Convém recordarmos que a ideia da queda ela se encontra implícita em toda a obra de Ubaldi desde o seu princípio, mas ela vai aparecer de maneira mais evidente a partir do 10º livro, que é o livro Deus e Universo, onde de fato ele vai tratar do tema de maneira bem explícita, bem aberta e trazer uma série de revelações, né, que retomam temas que já são antigos da tradição espiritual da humanidade. E nesse livro ele apresenta a sua visão mediúnica, mas num livro posterior ele vai apresentar uma exposição racional dessas mesmas ideias, objetivando trazer esclarecimentos aos leitores. No livro O Sistema, por exemplo, que é o livro de que a gente fala, Ubaldi retoma vários aspectos da teoria da queda e se propõe em um dos capítulos a responder objeções dos leitores, né? Porque assim que ele trouxe as ideias, como acontece hoje normalmente, sempre que se apresenta as ideias dele, suscitam-se questões, muitas vezes levantam polêmicas em torno delas, e ele dedicou um capítulo especial do livro O Sistema, que é o capítulo 9, para responder algumas objeções. O capítulo se chama Objeções e Esclarecimentos. Então lá a gente vai ter várias objeções e várias respostas do próprio Ubaldi. Neste capítulo em especial que a gente vai analisar hoje da técnica funcional, Ubaldi se coloca na mesma posição em que ele esteve no Sistema, de responder a objeções de leitores. E aqui ele vai dizer que apareceu alguém, não diz quem, não diz se foi mais de uma pessoa, opondo uma objeção que ele chamou de inteligente. Uma objeção inteligente que merecia cuidado, né, na abordagem. De tal maneira que ele dedicou um capítulo de um de seus livros, né, quase um dos seus últimos livros, o livro de número 18, para responder a essa objeção. E essa objeção diz respeito exatamente ao que o título do capítulo tenta expressar, que é a inteligência do diabo. E que coisa é essa, né? Que história é essa? Então a gente vai começar a discutir exatamente isso, né? O que é essa objeção inteligente que foi apresentada ao Ubaldi acerca da teoria da queda, que ele se dispôs a responder em um capítulo de um de seus livros? Tales, meu amigo, você esqueceu de citar um capítulo também de O Sistema, que é o capítulo 14, que se chama A Psicologia da Revolta, Satanás e o Antissistema. Ah, verdade. Porque nesse capítulo ele vai estudar essa psicologia também, a ideia de Satanás como personificação do mal ou uma entidade singular. Enfim, muito interessante esse estudo desse capítulo, que contribui também com esse estudo desse capítulo de hoje, a inteligência do diabo. Então fica aí outra dica para os nossos queridos e queridas ouvintes. Mas, Thales, você fez então uma primeira pergunta, né? Em que consiste essa inteligente objeção? Então vamos lá, tentar desenvolvê-la aqui para esclarecer. De fato, o Ubaldi ele destacou essa objeção, ele selecionou. E se ele fez essa seleção é porque foi uma objeção realmente oportuna. Então, essa objeção diz mais ou menos que a obra de Ubaldi ela afirma, como uma das suas bases, a teoria da queda espiritual do sistema para o antissistema, diametralmente oposto ao sistema. Isso significa dizer involução, que é a primeira fase da queda espiritual, a involução, que depois vai resultar na evolução, como uma resposta a essa involução. E essa involução, ela leva a uma perda de consciência,
no sentido de que o espírito vai se emborcando, se contraindo, vai havendo desmoronamento de dimensões e ele vai contraindo, emborcando a sua substância divina, o seu eu, e chega num estado de matéria, ou seja, de inconsciência. E além disso, a obra de Ubaldi afirma, diz essa objeção, que quanto mais alta a posição de um ser no sistema, nesse reino de Deus, que não há espaço, que não há tempo, é um reino todo espiritual e imaterial, e para Ubaldi lá há uma hierarquia. Então, os espíritos que estão numa posição mais alta, eles têm uma alta potência. Então, no sentido oposto, quanto mais profunda foi a queda de um espírito nesse grau de hierarquia, mais sepultado fica ele na matéria, na tumba do espírito, diz aqui a objeção, né? Então ele traz dois elementos importantes aqui. Quando a gente olha para ele, vamos nomear assim, Satã, né, como se fosse uma individualidade. Quando a gente olha para Satã, a gente vê uma inteligência muito bem desenvolvida. A gente vê uma astúcia muito bem desenvolvida. A gente não vê inconsciência, a gente não vê inércia, a gente não vê ignorância. Ao contrário, diz a objeção, dá prova de muita vitalidade, de um poderoso dinamismo, de uma astúcia incomum a ponto de desafiar Deus, né? De se rebelar contra Deus. Então, como resolver essa contradição, ou essa aparente contradição? Então, esse foi o questionamento feito para Ubaldi. Ficou claro, turma? Ficou, Rafa, claríssimo. Muito bom. É isso mesmo, Rafa. Rafa trouxe muitos elementos importantes e trouxe exatamente a essência desse questionamento, né? Que é como que um ser que deveria estar em completa inconsciência mostra sua inteligência, né, em vários fenômenos, em vários processos que acontecem, por exemplo, em nossa vida na Terra, né, com tantos conflitos, tantas dificuldades, tanta estrutura organizada do mal. A gente costuma ouvir essa expressão muito na própria doutrina espírita, né, que o mal age de maneira muito organizada, muito bem coordenada. Então isso nos deixa a pensar de fato. Eu queria comentar isso quando eu estava lendo o texto, e mais tarde nós vamos ver isso, que o Ubaldi fala que isso não é uma inteligência, né? E aí, quando eu estava lendo, eu anotei aqui do lado, que eu coloquei assim, que não é uma inteligência, mas é uma consciência maléfica, que é diferente de uma inteligência, né? Mas que também é uma inteligência, mas de uma forma diferenciada. Sim, exatamente, né? As qualidades dessa inteligência, elas revelam um aspecto adoecido, né, como ele bem enfatiza. E aí, quando ele vai abordar a questão, é interessante a didática dele, né, que ele diz que quando se apresenta a ideia no primeiro momento, você tem que apresentá-la com uma visão geral, aquilo que ele teve, o seu vislumbre, né, a sua percepção mediúnica, e grafou em linhas gerais no papel, no primeiro momento. Mas aí, para responder essas objeções, é necessário você entrar em detalhes, né? É exatamente nisso aqui que a gente vai pensar um pouco. Que o Ubaldi ele vai nos afirmar que essa aparente contradição entre a inteligência do diabo, a inteligência que ele aparenta ter, que essas forças maléficas aparentam ter, e a suposta inconsciência que deveria caracterizar essas forças, o Ubaldi diz que isso se trata de um caso particular, que deve ser focalizado frente ao princípio geral da queda do sistema no antissistema. O que o Ubaldi quis dizer com esse raciocínio, essa frase? Meu amigo Thales, meus amigos, olha, o Rafa, ele nos explicou muito bem esse esquema geral da queda, que nós já abordamos em tantos programas, não é? Então, hoje é uma coisa inequívoca, que o nosso universo, ele está em expansão, em evolução. A nossa própria ciência comprovou isso e nos fala desse Big Bang, que aproximadamente 14 bilhões de anos atrás iniciou, né, de uma partícula infinitamente pequena, mínima, e que se expandiu em matéria, criando todo o universo infinito que hoje nós conhecemos. Então isso a gente não tem mais dúvida, não é? Surgiu esse universo e que ele caiu num esquema organizadíssimo, num esquema de ordem. Também já falamos em tantos programas isso. Então, isso se dá por quê? Porque ocorre um direcionamento do sistema evolutivo. Nós caímos e nós voltamos a crescer em direção a Deus. Os nossos amigos iniciaram, né, citando vários exemplos
que está na obra de Ubaldi, desse esquema de involução e evolução. E desde a grande síntese, quando a gente olha a equação da substância, está lá essa teoria, já implícita, como nos disse o nosso querido Tales. Ele já está mostrando Deus, como tudo, como Criador, como uno, ele está em todas as substâncias, e aquelas substâncias se manifestando desde o espírito para a energia, para a matéria, e retornando para a energia e voltando para o espírito. Então aí a gente já entende todo esse ciclo que o Ubaldi nos propõe entender. Porque através desse entendimento geral, a gente consegue entender essas minúcias que o Tales agora questionou. O Ubaldi foi questionado ao Ubaldi e ele respondeu. E aqui nós estamos tentando responder um pouco disso também. Então a gente já entendeu que todos os nossos caminho evolutivo faz com que nós cresçamos em potência, em inteligência e, claro, não só intelectualmente, também nas nossas condições morais. Vamos ganhando em virtudes, em sabedoria, em amor, em fraternidade, em todas essas virtudes que nos aproximam ao Criador, a Deus, vão nos espiritualizando, vamos perdendo a matéria e vamos sendo mais energéticos e depois mais espirituais. Esse é o nosso caminho. Mas a gente defronta, como nos disse muito bem o Tales, inteligências que mostram uma potência, uma sabedoria, dominam conhecimentos e que usam desses conhecimentos para o mal, para a manipulação, para a dominação, para as suas conquistas egoístas, que não vão no sentido de fraternidade, muito pelo contrário, de altruísmo, vão no sentido do egoísmo, no sentido da separação, da separatividade, da dominação, da escravidão, em seus interesses próprios. Por quê? Essa é a grande questão. Como assim? Se nós todos estamos evoluindo, não seria lógico a gente encontrar os seres com suas experiências, como o Ubaldi muito bem colocou, inclusive nesse livro ele detalhou muito bem, e eu gostaria assim rapidamente de fazer um merchan. Você que, por exemplo, ainda não ouviu o programa, no capítulo 8 principalmente, onde ele coloca os lançamentos dessas trajetórias e como é que se dá a correção disso, vá lá no Pode Pensar 72 a 74, escute, porque você vai entender. Então o Ubaldi diz, eu faço um lançamento e esse lançamento ele precisa se esgotar, eu preciso vivenciar aquela experiência e retornar ao mesmo ponto com aquela experiência, trazendo esse aprendizado. Se o meu lançamento for um lançamento ruim, eu vou colher a desdita, eu vou colher as amarguras, porque eu fui contra a lei de Deus. Foi um lançamento antissistêmico, duro, um lançamento que foi contra a lei de Deus. E a gente já colocou em vários programas que é como se eu esbarrasse numa parede. Então aquele choque que eu recebo por minha própria culpa vai me trazer essas consequências, essa dor. Mas isso se transforma em quê? Conhecimento. Eu aprendo que aquela experiência é ruim. Então eu, mais sábio, vou fazendo novos lançamentos cada vez melhores, cada vez mais alinhados com a lei de Deus. Por isso que o lógico é que as pessoas mais inteligentes também fossem as melhores, porque é esse o caminho evolutivo. Mas a gente de repente encontra esses seres que com uma potência tão grande, como nossa querida Elemara disse, mas isso é uma inteligência, a gente já vai chegar a discutir isso, Ela já questionou isso. Que inteligência é essa? Que leva a pessoa para o caminho do mal, para o caminho do confronto com a lei de Deus. Então a pergunta é essa, e o Ubaldi esclarece dizendo que isso é um caso particular. O nosso Rafa já começou a falar esse assunto. Ele disse que na queda existe vários também processos de impulso. Aquele processo inicial da primeira queda depende muito de como você fez esse processo, ou a potência. Então o Ubaldi nos coloca que a maioria das massas
já lançou-se diretamente, né? E já caiu, já aprofundou e já cumpriu toda essa trajetória, chegando lá no fundo do poço, como a gente pode dizer numa linguagem popular, né? No fundo do poço, já esgotou o processo de impulso. Mas aqueles mais potentes, como disse o Baldi, como nos falou o Rafa, eles conseguem ter uma resistência em relação ao impulso da queda. Então eles ainda mantêm algum resíduo dessa inteligência, que era a inteligência inicial do sistema, onde nós fomos criados e convidados pelo nosso Criador eterno a se adequar no sistema orgânico. E por nossa vontade própria, achamos que não, que o sistema de Deus não estava bom, eu queria o meu próprio sistema. E aí, lancei o impulso contra o sistema e caí no antissistema. Essa é a grande teoria da queda. Então essas massas já cumpriram essa trajetória. É necessário que eu cumpra a trajetória até o final, para eu começar o caminho evolutivo. É isso que nos diz o Baldi. E aí, alguns que têm maior potência ainda estão na trajetória descendente, ainda estão caindo. E como eles têm essa potência, nos diz o Baldi, eles conservam ainda, né, algumas qualidades do sistema, a inteligência, mas só que voltadas para o mal, voltadas para a dominação, voltadas para a separatividade. Então, a gente começa a entender que é o caso particular desses irmãos que ainda não esgotaram o seu processo do trajeto da queda inicial. Estão caindo ainda, estão em descendência. E essa informação é que muitas vezes choca, né? Tem certas correntes religiosas e doutrinárias que não aceitam que existe uma evolução e que também não aceitam que existem alguns seres que estão nessa descendência ainda. E não tem como a gente negar. Nós temos, só para terminar, que eu estou me alongando muito na minha fala, né, exemplos na história que mostram isso. Então eu vou citar apenas, por exemplo, os exemplos espirituais. Se a gente pegar as doutrinas espiritualistas ou a própria doutrina espírita, a gente vai ver na obra de Chico Xavier, ou como alguns conhecem, os magos negros, que são espíritos inteligentíssimos, que dominam o quê? Dominam os fluidos, têm conhecimentos de manipulação da matéria, dos fluidos, de dominação mental, mas que usam desses conhecimentos para dominarem as pessoas nos seus interesses. E a gente vê Chico Xavier falando sobre os dragões na obra de André Luiz, no livro Libertação, que constituem esses seres que querem fazer o seu mundo do seu jeito, da sua lei, com a sua justiça, e não com a justiça de Deus. E fora exemplos que a gente tem na história. Nós tivemos, no início do século passado, um homem que conseguiu ludibriar uma nação inteira, usou do orgulho da nação, né, da ideia de superioridade de uma nação, e lançou essa nação numa guerra mundial. Vocês já entenderam que eu estou falando de Hitler. Mas é inegável que ele tinha um carisma, que ele tinha um discurso poderoso, envolvedor, e que conseguiu fazer um movimento que resultou numa tragédia mundial, matando milhões e milhões de pessoas, perseguindo judeus, ciganos, homossexuais. Quer dizer, nós vemos que a potência dele, essa inteligência, foi toda usada para o mal. Daí nós entendemos que ele está no processo de descida, como os magos negros, e podemos citar muitos exemplos. O que é que vocês acham, meus amigos? É isso mesmo, Sérgio. Assim, quando a gente tem primeiro contato com a teoria de Baldi da queda, né, a gente tem aquela associação de que a queda foi rápida como um relâmpago, né, e vi Satanás cair do céu como um relâmpago, e a gente tem essa primeira imagem. Mas, de fato, ele vem aí nesse ponto dessa obra trazer um elemento novo que nem tinha sido trazido, pelo menos que eu me recorde, em O Sistema, que é esse fato, né, de que os seres que hierarquicamente, e aí entra outra questão mais filosófica também, né, da obra dele, que existe uma hierarquia no sistema, aqueles seres que estão em níveis mais altos, mais evidenciados, por assim dizer, no sistema, eles têm uma inércia maior ao processo da queda.
Então eles acabam sendo os últimos a chegarem, né, no fundo do poço, por assim dizer. E isso nos faz lembrar um pouco as falas de Jesus, quando ele dizia que os primeiros serão os últimos, né, e os últimos serão os primeiros. Então, há seres, então, segundo esse pensamento baldiano, que nos surpreende de uma certa maneira, que há seres que de fato estão em trajetória de involução, né, ainda não completaram o ciclo involutivo. E isso nos põe a pensar, nos deixa pensar bastante, pelo menos me deixou pensando bastante quando eu tive contato com as informações pela primeira vez. Eu tô pensando até hoje. Pois bem, então estamos juntos. E olha, você disse bem, Thales, quando você citou a primeira queda, né, que é essa queda original, que é o quedão para todos, né? Em seguida a gente pode dizer que vem uma segunda queda, que é a queda do homem, e depois vem as quedas planetárias, né, que são os grandes exílios, os espíritos que vão caindo de um planeta para outro. Depois vem as quedas espirituais, as quedas reencarnatórias, as quedas morais, as quedas psicológicas, enfim, com todos esses resíduos da revolta, né? Então é esse processo de involução, que é um caso particular, como o Baldi disse, porque a grande massa já chegou ao ponto final da queda e já está em processo de retorno, de ascensão. É nesse sentido que eu entendi que ele diz que é um caso particular. Só que esses que estão em descida involutiva ainda, e o Sérgio fez muito bem nomeando um ou outro irmão ali, e a gente tem exemplos assim realmente assustadores de tamanha articulação e organização do mal, com uma astúcia, com uma inteligência, uma sagacidade impressionante, a ponto, né, de arrastar multidões realmente enceguecidas para fazer coisas assim que tempos depois ficavam pasmos com o que foram capazes de fazer, né? Então isso é realmente impressionante. E o Sérgio citou um exemplo do livro Libertação, e lá também, Serginho, eu recordo que tem um capítulo onde um instrutor espiritual ele diz que há espíritos que estão há mais ou menos 10 mil anos retidos, né, em zonas inferiores, ou renascem, né, e se mantêm no mesmo padrão de indiferença, de maldade, de violência contra o seu próximo, de apego à matéria. Então, os casos particulares, eles são muito poderosos. E isso tudo se localiza muito bem quando a gente olha para a história do Cristo. Quando a gente lê o livro Cristo, né, que o Baldi magistralmente escreveu, ele diz mais ou menos que todo o conjunto do mal, todos os resíduos de queda aqui no planeta se voltaram contra a figura do Cristo, porque ele é o ato de maior oposição ao mal aqui na Terra. Então Tales, quando começa citando uma passagem de Humberto de Campos, onde o Cristo na cruz, quando pede perdão, ele vê uma personalidade à frente dele, né, Tales? Olha que interessante, né? Porque quando a gente localiza ali, eu quero frisar muito isso, no Cristo, a gente percebe que Satanás foi o inimigo que propôs a ele, por exemplo, evitar o martírio, que era a paixão dele, que era o seu retorno ao sistema. Satanás foi quem ofereceu as melhores coisas ao Cristo, né? Então, assim, a salvação dele estava na paixão. A salvação nossa está na nossa paixão. Então, esses resíduos, assim, né, dos espíritos ainda em queda, são muito poderosos ainda, infelizmente, e foram com tudo para pegar o Cristo, mas não conseguiram, porque pelo seu método da não resistência evangélica, da não violência, ele conseguiu realmente vencer todas as forças do mal sem usar de nenhum instrumento, nenhum resíduo do método dos involuídos, nenhum resíduo de queda dessa inteligência do diabo, né? Dizendo assim. E o Baldi, né, continuando essa exposição dele, desse capítulo que é bastante breve, é o menor capítulo do livro, são 4 páginas apenas,
né, ele vai desenvolver mais alguns aspectos e a gente vai tentar dar uma pincelada breve em alguns deles, né? E ele vai falar de um aspecto que nós, de certa forma, já falamos aqui, né, mas é só para frisarmos mesmo, que é o fato de que nós identificamos nesse conjunto de forças maléficas, portanto, qualidades do sistema, porém que elas apresentam uma rota em direção ao antissistema. A questão que nos vem justamente essa, né? Como que a gente explica que qualidades do tipo S ou do tipo do sistema, como poder e inteligência, elas apontem na direção invertida para o antissistema? Como que isso se dá? Nesse trecho aqui, o Baldi é muito claro, e como o Rafa e o Serginho já falaram, né, que a inteligência do S é aquela inteligência altruísta, ela é verdadeira, ela é sã, honesta, entendeu? Aquela inteligência totalmente pro bem. E a do AS, ela é destrutiva, é uma inteligência que vai pro mal, e que inclusive o Baldi diz que isso não é uma inteligência, mas não é uma inconsciente loucura. E o interessante é o seguinte, né, gente, é uma coisa que eu sempre digo, às vezes uma pessoa que é muito inteligente e usa essa inteligência pro mal, pra mim é burra, porque ela tá fazendo mal pra ela mesma, né, principalmente pra ela. Ela acha que está fazendo pros outros, mas não, ela tá prejudicando a si mesma. E essas são as duas qualidades opostas que o Baldi coloca, a inteligência do S e a do AS, que são duas coisas bem distintas, uma totalmente pro bem e outra pro mal. Exatamente, né? Eu achei interessante que nesse ponto o Baldi ele vai dizer que essa inteligência que a gente enxerga, né, nessas forças maléficas, elas não são resultado de emersões evolutivas, ou seja, não é o ser que está caminhando em direção à evolução, galgando novos níveis e, portanto, ampliando a sua inteligência. Ele diz que é o contrário, que é o ser que está em caminho involutivo e ainda guarda em si resíduos do que seria, né, resíduos que ainda se mantém da inteligência que faz parte dele enquanto filho da inteligência máxima, enquanto filho de Deus. Então, né, interessante ele frisar isso, né, que há a inteligência que se conquista porque se caminhou na evolução, e há aquela inteligência que é aquela que ainda não alcançou o estado de potência, porque o ser ainda está no processo de evolução. Exatamente isso. Elê, fala, eu só faço uma objeção. Não insulte o burro. O burro não é burro. Tadinho do burro, né, Rafa? Muito bom. Exatamente, verdade. O melhor adjetivo é a loucura mesmo, né? Inconsciente loucura que ele chama, né? Exato. A Ellie salientou muito bem, né, Ellie, querida, que o Baldi nos diz isso, né? Ele pensa que está dominando, né, esse ser com essa potência, mas na realidade está fazendo mal para si mesmo. Ele está no caminho de perda cada vez maior das suas qualidades, né, das suas potências. Então, cada vez mais esses seres vão se entregando ao antissistema. E o Baldi coloca isso muito bem, né? Quando a gente lança-se para o antissistema, a gente contrai a nossa consciência e essa consciência vai sendo aprisionada na matéria, no átomo, que é um sistema complexo. A gente sabe hoje em dia, né, pela física quântica e pelos estudos do átomo. Meu Deus, o átomo é um universo em miniatura. É complexo, mas ele é o quê? Ele é aprisionado. Ele segue as leis rígidas da matéria. Ele não tem mais a liberdade. Então esse ser que acha que pode fazer, ele está abrindo mão da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, e cada vez mais perdendo essas potências. Por isso que é uma loucura, não é? É uma inteligência louca, como o Elemara citou várias vezes. E isso me faz lembrar, meus amigos, uma passagem do Cristo que é muito discutida, né? E às vezes até interrogada, né? Que será que ele quis dizer isso? E nós vemos o Cristo repetir esse ensinamento depois de duas parábolas. Numa das parábolas é a parábola do semeador.
no final da parábola do semeador e no final da parábola dos talentos, ele diz isso nos evangelhos sinóticos. Então, tanto em Mateus quanto em Lucas, você encontra. Jesus no final diz o quê? Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então a gente vê que vai perder se você não está na direção evolutiva, de crescimento. Você está abrindo mão, por sua livre e espontânea vontade, não é, pelo seu impulso ainda muito negativo, egoístico, querendo a dominação, abrindo mão da sua potência, das coisas maravilhosas que a gente pode realizar estando alinhados com a lei de Deus. E aí a gente começa a entender. É claro que a interpretação espírita, que é aquela interpretação que você não aproveita aquela encarnação e você vem numa outra encarnação, agora sem as mesmas qualidades, sem as mesmas possibilidades, está correta também. Mas nós podemos entender também nesse sentido, que eu estou evoluindo, eu estou perdendo. Aliás, o que a gente mais tem, se a gente observar os fenômenos, é involução. Eu não sei como o espírita não acredita em evolução. O Rafa mesmo citou uma imensidade de processos involutivos. Só a encarnação já é um processo involutivo. O espírito abre mão de várias características que ele tem no mundo espiritual e fica constrangido apenas às sensações da matéria, da carne, dos sentidos que a matéria nos dá. Então, isso por si só, o Baldi já diz isso. Já é uma prova que ocorre uma queda, uma contração. E aí a gente vê em muitos fenômenos, não é? Então, esses seres, eles estão loucamente se arrojando cada vez mais para o antissistema, para a prisão da matéria, e por isso que é uma inteligência louca. É isso mesmo, Sérgio. Você citou duas parábolas aí, né, de Mateus e Marcos, e eu fui um aqui de Lucas, porque você frisou muito a expressão de inteligência como loucura, essa inteligência ter caráter de loucura, né? Na parábola do rico insensato, quando, né, vou pegar só um pedacinho aqui, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, de fato, né, o Baldi, usando essa expressão de loucura, ele está retomando o próprio pensamento evangélico, né, que as expressões nossas que não fazem sentido, por mais que elas representem capacidade de construção, como edificação de celeiros para arregimentamento de bens, elas refletem essencialmente uma loucura, simplesmente uma orientação equivocada dos potenciais que nós temos, né, que deveriam ser direcionados à nossa salvação, ao nosso crescimento. Muito bom, amigo. Perfeito também. E é interessante, Thales, a gente relembrar um pouquinho das qualidades do sistema e do antissistema, para fazendo essa oposição, né, a gente percebeu que vocês já bem responderam que, na verdade, essa inteligência do diabo, ela não passa de um resíduo corrompido daquela que foi a sua verdadeira inteligência no sistema. E no sistema, que é essa, digamos assim, metaforicamente, a criação original, o que impera é a imagem e semelhança do ser com Deus, é o amor, é a liberdade, é a ordem, é a organicidade, é a função sendo vivenciada de maneira plena, ou seja, todos perfeitos em sua função. E impera o que ensinou Jesus, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o lema, essa é a bandeira, esse é o modo de ser do sistema. Em oposição, o antissistema, ele se apresenta aqui com egoísmo, com orgulho, com ódio, com poder, escravidão, desordem, guerras, ignorância, né, matéria, né, pesada, que constrange, que limita, um antissistema feito de espaço, de tempo, com muita competição,
com muita morte, com muita inconsciência realmente. Então o que impera aqui é o amor a si mesmo e o odeio ao teu próximo, infelizmente. Por quê? Porque está corrompido, porque está desorientado, porque ainda não percebeu a grandeza e a beleza de trabalharmos pelo bem. Então a inteligência, no caso particular, que se coloca de uma maneira muito astuta, muito articulada, muito organizada, ela demonstra que há algo do sistema ali. Por quê? Porque tem uma capacidade grande de se comportar, de se organizar. Só que ela está invertida para o mal, para baixo, para o antissistema. Então, portanto, apesar de guardar um pouco daquela qualidade da inteligência do sistema, ela está invertida, ou seja, em antissistema. Então ela está corrompida, está com seu dinamismo que se fecha em si mesmo e, portanto, constrói o seu próprio inferno, como Elemara disse. Então acho que fazendo essas oposições já ficando mais claro, né? Para a gente compreender o que o Bausch está querendo dizer. Quando se chega naquela fase de máxima contração, que a gente pode apenas didaticamente dizer que é a fase do átomo, onde no átomo há uma organização, uma complexidade, mas quando chega nesse nível máximo de saturação do ser que contraiu, que caiu, ali já começa a nascer o processo de evolução e tudo mais é entregue para Deus. É Deus, a força do sistema, que vai gerir ali aquela inteligência, aquele desenvolvimento, aquela evolução. Não é o antissistema que vai gerir. Até que subindo, evoluindo, chegando num estágio onde a consciência se dilatou, aí sim o ser vai retomar o seu livre-arbítrio limitado para agir. Então são fases diferentes, né? E essas fases é importante destacar porque é diferente daquele que está em queda ainda, com resíduos de inteligência corrompido. Muito bem, pessoal. Então, a gente, de certa forma, conseguiu passar por todos os pontos que o Baldi explorou na sua resposta. E aqui, né, a guisa de conclusão mesmo, de síntese, surge um pensamento, né, um questionamento que a gente pode trazer para facilitar o nosso entendimento. Então, pelo que a gente discutiu, né, pelo que a gente analisou, pelo que a gente teve condições de explorar da resposta de Ubaldi em relação a essa objeção, a gente poderia dizer que o grande período do semiciclo involutivo ele ainda não atingiu seu fim para os rebeldes de maior potência? Ou, metaforicamente, para Satanás? Meu amigo Thales, essa é a questão que eu acho mais polêmica. E a gente já falou um pouco sobre isso. A resposta, segundo o Baldi, é que não, ainda não atingiu o final do ciclo involutivo. Nós vemos que aqueles gênios da maldade que utilizam suas qualidades para o mal, ainda estão no processo de involução, de descida, como o Rafa colocou muito bem, das qualidades do sistema para o determinismo do antissistema, onde ele começa a ser regido por Deus para retornar num processo evolutivo. Agora, essa é a minha opinião pessoal e eu quero ouvir a opinião de vocês, não é? Não precisa me bater. Eu ouso dizer, meus amigos, é uma ousadia da minha parte. Talvez, né, vocês vão poder me ajudar, né? Não sei se todos vão concordar comigo, mas diante do nosso processo de transição planetária que vivemos atualmente, raciocinando sobre isso, que é uma questão que nós estamos vivenciando muito nesse momento de epidemia, de pandemia, né? E que nossa humanidade terrestre, muitas das nossas populações estão sendo transferidas para um outro planeta agora primitivo, e o Rafa até já falou um pouco sobre isso, né? A quedas de humanidades. Por isso que eu estou ousando dizer, né? É um novo pensamento que eu tive, porque a gente vê
Rustem, por exemplo, defendendo essas quedas de humanidade. Mas se nós pegarmos desde a revelação kardeciana, e a gente vê no livro A Gênese, ele defendendo essas quedas de humanidades, né? E ele fala claramente no capítulo 11, no item 38, que a raça adâmica, ela veio de um exílio também. Veja o que Kardec nos diz. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça que simboliza a pessoa do Adão. E por essa razão mesma, chamada raça adâmica, quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mas os adâmicos mais adiantados, com efeito, mais inteligentes, o que impeliu ao progresso de todas as outras raças. Emmanuel já nos traz um complemento dessa informação no livro A Caminho da Luz, que a raça conhecida como adâmica, na realidade, foram 4 raças que aqui na Terra se reuniram e originaram, segundo seus costumes, né, os povos egípcios, os hindus, os arianos e os judeus. E estes vieram exilados do sistema de Capela, quando uma das orbes desse sistema, do cocheiro, também passava pelo período que a Terra passa hoje, um período de transição. O benfeitor espiritual, ele nos diz o quê? Que essas populações estavam, devido ao seu apego, devido à sua revolta, devido você ainda estar voltado para o mal, atrapalhando a evolução das demais populações daquele orbe. Por isso que foram lançados para povoar a Terra e aqui iniciarem um novo processo evolutivo, ajudando as raças primitivas que está aqui. Mas se nós observarmos no livro Universo e Vida, o Espírito Áureo, através do médium Hernani T. Santana, ele descreve o quê? Que os degredados de Capela para a Terra, primeiramente vieram, na verdade, de Sírios, e que já foram os degredados de Sírios para a Capela. Então agora a gente começa a ver, né, que tem uma população que está caindo de Sírios para a Capela, está caindo de Capela para a Terra, e agora da Terra vai cair para outro planeta novamente. E aí me suscitou essa dúvida. Será que isso seria apenas as quedas, como diz Rustem, de humanidades mesmo? Ou será que também essa população ainda não estaria no resíduo do seu trajeto e do seu impulso involutivo? Será que eles, no próximo planeta, vão parar de cair ou vão continuar caindo? Eles não, ou nós, né? Ou eu também. Aí eu não posso julgar os outros. Vai que eu vou para outro planeta. Não é? Então, essa é a minha questão, porque parece que é um processo evolutivo ainda. O que é que vocês acham? Ô Serginho, eu não tenho a mínima dúvida. Para mim está claro. E esse capítulo aqui cai como uma luva, né, para essa sua dúvida. Para mim, respondendo ela que sim, há ainda espíritos em processo involutivo, em quedas planetárias, e torço eu, que esses irmãos despertem o quanto antes, porque nesse capítulo aqui que a gente está estudando, o Balde diz que a via da ascensão está aberta para todos, e eles podem em qualquer momento cessar essa ânsia de descer, de cair, né? E a partir dali iniciar o seu processo evolutivo de retorno. Então estou contigo, tá? Eu acho que é muito coerente esse pensamento. Quando eu estava lendo o capítulo 13 da técnica funcional que a gente está discutindo, tem um parágrafo lá no finalzinho que para mim ele retoma toda a ideia do livro, toda a ideia deste capítulo, e acho que tem tudo a ver com isso que você está trazendo para a gente. Eu vou pegar esse parágrafo, o antepenúltimo do capítulo, e vou lê-lo. Até destaquei ele aqui como síntese do capítulo. É o seguinte: os rebeldes de menor potência caíram mais facilmente, atingindo mais rápido o fundo da trajetória da própria queda. Para as grandes massas, o período da involução terminou.
Mas os rebeldes de maior poder, dispondo pela própria força de maior possibilidade de resistência diante dos efeitos da queda, uma espécie de inércia, portanto, conservaram mais tempo suas qualidades de origem, embora em posição invertida do bem e mal. A sua descida está em curso, o que significa que estão lançados para a inconsciência e a escravidão da matéria, nas quais é fatal que caiam. É isso aí, né? De fato, deixa isso bem explícito, né? Que ainda há seres que estão em processo de involução do ponto de vista desse grande semiciclo, né? Que o Baldi traz para nós na sua teoria de queda e salvação. Mas, como alguém muito bem frisou aí, acho que foi o Rafa, né? O Sérgio mesmo, que a via de evolução está aberta para todos, né? A todo momento. Sempre é momento de cair em si e retomar, né? Retomar o sentido de ascensão. Bom, amigos, então é isso. Finalizamos aqui a nossa breve e despretensiosa análise, né, e discussão em torno deste capítulo. Convidamos aos amigos ouvintes que façam a sua leitura, façam as suas considerações pessoais, concordem, discordem, quem quiser comentar, comente, né, e vamos em frente, vamos seguir. Faltam só 2 capítulos para a gente finalizar essa obra e esperamos nos rever daqui a um pequeno intervalo de tempo. Um grande abraço, até breve.